Esse apartamento de 88 metros quadrados cometeu um erro absurdo. Esqueceram a área de serviço. E ainda tinha um terceiro quarto que só piorava tudo. Agora imagina, 2 pessoas trabalhando de casa dentro desse layout. Faltava espaço, sobrava conflitos e a planta original não ajudava em absolutamente nada. Mas o mais interessante é que a solução não foi aumentar o apartamento, foi pensar ele do jeito certo. Eu sou a Bruna Bittencourt, arquiteta, e nesse projeto a gente transformou completamente esse apartamento, criando funcionalidade, amplitude e resolvendo problemas que pareciam impossíveis na sua planta original. Esse é o apartamento da Paola e do Rodrigo, um apartamento de aproximadamente 88 metros quadrados que, apesar de ter 3 dormitórios na planta original, não funcionava bem no dia a dia. E aqui já entra o primeiro ponto crítico. Mesmo sendo um apartamento desse tamanho, ele não tinha área de serviço definido. Além disso, o terceiro quarto acabava roubando espaço da área social, deixando a sala muito reduzida e limitando completamente qualquer possibilidade de integração entre sala, varanda e cozinha. E tinha mais um fator importante: os dois trabalham em home office praticamente todos os dias da semana. No apartamento anterior, eles já tinham enfrentado um problema muito comum: trabalhar no mesmo ambiente, com reuniões acontecendo ao mesmo tempo, ruído e falta de privacidade. Então, além de resolver o layout, a gente precisava criar 2 espaços de trabalhos independentes, sem interferência nenhuma entre eles. Aqui vocês conseguem ver a planta que nós já trouxemos resoluções dos problemas que nós citamos anteriormente. Mas eu vou mostrar para vocês que o apartamento não teria tido essa integração, não teria tido essa melhoria de espaço se nós tivéssemos mantido o terceiro quarto. Então, o terceiro quarto ele vinha com um fechamento aqui e alinhava mais ou menos nessa direção, o que impediria com certeza de nós termos um espaço, uma integração tão bem resolvida igual a gente conseguiu propor aqui. Então foi essencial que nós removêssemos esse terceiro quarto. Também aqui nessa planta e no apartamento não existia a lavanderia, a área de serviço. Era uma parte que o condomínio estava oferecendo de forma comum, então você tinha acesso a esses espaços lá no térreo do apartamento, mas para o meu cliente isso não era interessante. Então, para isso, nós tivemos que resolver uma área de serviço dentro dessa área social. Colocar um tanque, colocar uma máquina de lavar e tudo que uma área de serviço precisa para ela ser funcional. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente resolveu. Então, essa é a entrada do apartamento. Como eu falei para vocês, a gente tinha esse terceiro quarto e a gente não tinha uma lavanderia. Nós propusemos, dentro desse armário aqui, que é um armário chão-teto, uma lavanderia totalmente oculta. Quando a gente fecha esse armário, parece um armário de apoio da sala como um todo. Mas aqui dentro nós temos a máquina, o tanque, o varal, todos esses pertences que fazem parte. Também era muito importante aqui que nós tivéssemos 2 home offices full time e separados. Separados fisicamente, separados em questão de ruído. Então, um dos home offices principais, nós colocamos ele aqui nesse armário principal da sala. Ele é um home office com estante, com algumas questões funcionais, para que nós conseguíssemos obter o resultado esperado. Então, como vocês conseguem ver na planta total, mais de 50% do apartamento é área social. Eles têm um costume muito grande de receber amigos, de manter a casa sempre cheia. Então, o foco principal do nosso projeto era resolver muito bem a sala, a área social e também suprir a questão dos armários. Eles estavam vindo de um apartamento maior, só que um apartamento mais antigo, então a gente precisava que os armários fossem muito funcionais. Vindo para essa parte aqui então, a gente tem logo na entrada uma cozinha bem integrada através dessa ilha. Nessa ilha nós optamos manter o cooktop aqui de indução, para que tivéssemos essa visão ampla enquanto estivéssemos cozinhando. O home office ficou aqui, então ele está extremamente funcional, mas ele também é algo estético que consegue ficar fazendo parte dessa sala. Nós temos a área do living, onde tem um sofá interessante, tem a parte de TV, home, algumas automações, e a integração com a área da churrasqueira, a área gourmet e a parte da sala de jantar. Ficou um espaço muito bem resolvido aqui então. Quando a gente vem para a área privativa, na resolução e na diminuição desse terceiro quarto, nós conseguimos ganhar esse alinhamento, o que proporcionou que nós tivéssemos uma porta que ocultasse e limitasse o que era social do que era privativo. Então aqui nós temos um painel, uma porta que oculta essa área de cá. Também com essa mudança de portas e sistemas, nós fizemos uma alteração de 45 centímetros para a porta do suíte master e ganhamos um armário de 45 centímetros de profundidade, onde virou um roupeiro, uma sapateira, porque como eu falei para vocês, armário era fundamental de ser muito funcional aqui. Não é muito habitual do nosso escritório que a gente faça armários na parte superior da cama.
cama. Mas aqui a gente não tinha saída, realmente nós precisávamos que tivéssemos armários e também armários passando por cima da parte da cama. O segundo home office, nós encaixamos na parte da suíte master. Então aqui nesse canto, ao lado da televisão, nós criamos um espaço multifuncional. Ele serve como uma área de camarim, maquiagem, uma coisa mais função estética para nossa cliente, mas também é uma bancada onde ela consegue ter o computador, consegue trabalhar, e a gente garante aqui que exista o isolamento entre os dois enquanto eles trabalham full time, fazem suas reuniões e tudo mais. Já aqui, entre esse banheiro e esse outro dormitório, nós tínhamos esse banheiro aqui como um banheiro social. Ele atendia a 2 quartos. Então nós tínhamos 3 dormitórios e apenas uma suíte. Com a remoção desse terceiro quarto e o apartamento tendo esse lavabo social, nós conseguimos transformar então esse apartamento em 2 suítes completas, o que valoriza muito o imóvel até em situações futuras. Então nós conseguimos criar uma lavanderia, o que valoriza muito o imóvel. Conseguimos também uma integração muito eficiente e 2 suítes, o que também traz essa valorização. Aqui então nós fechamos uma porta que existia aqui, conseguimos ganhar um pouquinho de circulação para dentro desse quarto, jogando essa parede um pouco mais para dentro, onde a gente cria essa abertura melhor, porque antes a porta do quarto vinha nesse alinhamento, o que impediria que nós tivéssemos essa estante de apoio por conta da abertura da porta para a parte interna. Trocamos a abertura do banheiro para cá, para dentro mesmo do quarto, e ganhamos, portanto, 2 suítes. Essa suíte tem uma pegada mais infantil, é uma bebê de 1 ano, então tem essa questão de tons mais pastéis, uma pegada mais voltada para isso. Aqui vocês já conseguem ver a primeira vista quando a gente entra no apartamento. E um ponto muito importante para eles era a questão da madeira. Eles queriam que o apartamento trouxesse muito conforto térmico, muito conforto visual. Só que aqui a gente trouxe uma proposta ousada. Eles queriam trabalhar com piso vinílico em todo o apartamento, desde a área social até a parte privativa. Para mim, o vinílico ou a madeira não casam muito bem com uma parte da área social. Eu dou preferência para trabalhar com porcelanato ou algum material que tenha uma manutenção, uma limpeza mais interessante. E a gente deixa a madeira, o vinílico, para a parte mais privativa do apartamento. Então, como eles queriam que o piso fosse amadeirado, que tivesse bastante presença de madeira no apartamento, a minha ousadia foi propor a madeira no teto e não no piso. E eles amaram essa possibilidade. Uma coisa interessante é que o teto é um teto vinílico, um material que é muito mais leve, tem uma instalação muito mais fácil e um custo de investimento muito mais interessante. Só que visualmente ele não perde nada para um teto de madeira mesmo. Então aqui vocês conseguem ver a presença bem forte da madeira, e nós também trouxemos a questão do verde. É uma cor que eles gostam, é uma cor que a gente também gosta em projeto, e essa pedra é uma pedra que trouxe muita personalidade. E a questão da integração também acontece através dela. Como a gente propõe isso? A gente tem a pedra verde, toda essa parte da cozinha, e ela também aparece em toda a parte da área gourmet. Outra coisa que vocês vão conseguir ver aqui é que nós conseguimos nivelar o teto vinílico até lá o envidraçamento de sacada. Ah, Bruna, e a nossa porta-balcão? Nós removemos a porta-balcão aqui nesse caso para conseguir essa integração. O cliente pediu para ver uma opção com a porta e sem a porta, nós apresentamos nessa versão para ele. E a gente conseguiu mostrar que a limitação de circulação que a porta traria não tinha aqui uma finalidade interessante. Então aqui vocês conseguem ver a questão da cozinha, como a gente aproveitou todos os cantinhos necessários, até essa parte onde a gente tem as banquetas, para o lado interno da cozinha ainda são gavetas, para a gente conseguir que realmente seja um espaço bem aproveitado. Aqui foi a hora e o lugar que nós conseguimos encaixar uma cristaleira, um canto para as bebidas, para as taças. Também era uma coisa que eles gostariam muito que tivesse. Aqui vocês conseguem ver, quando eu falei para vocês que nós colocamos uma porta que oculta a entrada para a parte social. Aqui é uma porta pintada na mesma cor da parede e ela deixa um espaço bem liso, bem neutro. Uma outra questão interessante é a questão do porcelanato. Por que a minha cliente não queria trabalhar com ele? Porque ela não gosta dos rejuntes. Então aqui a gente foi atrás de um piso que tem um rejunte menor possível e também um piso que tivesse um rejunte da mesma cor, que tornasse isso praticamente imperceptível. E ela amou o resultado. Aqui vocês conseguem ver uma parte muito inteligente do nosso projeto, que é esse canto do home office, da área de serviço, que é muita funcionalidade numa área só. Bem na entrada, a gente conseguiu trazer uma chapelaria encaixada aqui. Vocês conseguem ver que tem os gavetões, tem um banco, tem alguns ganchos. Então, a gente consegue ter essa questão de pôr e tirar o sapato, deixar as bolsas, a chave. Ainda se vê aqui antes de sair ou chegando. Então,
É muito bem resolvido esse apartamento. Logo pra cá, a gente já tem o home office fixo. Vocês conseguem ver que a gente ainda deixou aqui o espaço certinho para os aspiradores. Eles têm um que aspira e um que passa pano, então aqui precisava de espaço para carregar. Ficou bem interessante aqui. E dentro desse armário, se eu não te falo que aqui é uma área de serviço, você nem imagina. E ela é. Olha aqui quando a gente vê ele aberto. Então nós temos máquina, nós temos tanque, nós temos varal. Então um espaço muito funcional e quando a gente fecha, vocês nem conseguem imaginar que aquilo ali existe. E ressaltando, a área de serviço não existia na planta do imóvel. Então toda a questão de queda de água, esgoto, novo ponto da água, foi tudo bem estudadinho para que a gente tivesse um resultado final adequado. Essa vista, vocês conseguem entender a integração, como ela ficou muito bem resolvida. Nós tínhamos aqui então uma janela do quarto do terceiro dormitório e a partir daqui para cá nós tínhamos a porta-balcão. Então se nós não tivéssemos excluído esse terceiro dormitório e feito essa integração, nós realmente não conseguiríamos ter esse resultado final que eu estou apresentando aqui para vocês. É uma claridade, os ornamentos bem acompanhados, tem uma harmonia visual muito interessante. A gente conseguiu realmente trazer o melhor desse apartamento através do nosso projeto. Aqui vocês conseguem ver a área gourmet, então todo o apartamento tem muita funcionalidade alinhada à estética. A funcionalidade dele era nosso ponto principal. Vocês conseguem ver que essa ilha tem parte de adega, cervejeira, tem gavetas, aqui a gente tem uma máquina que faz gelo, aqui a gente tem muita função só numa ilha de 1,5 m. Outra coisa também que vocês conseguem ver aqui é que nós propusemos iluminações com fundos pretos. E dentro desse espaço aqui é uma calha de serralheria iluminada. Nós desenvolvemos, desenhamos junto com o serralheiro e a gente colocou aqui essa iluminação recuada. Então são spots de 8 centímetros recuados em uma calha de serralheria que realmente traz um requinte aí para o projeto. Essa visão, vocês conseguem ver que para essa sala a gente conseguiu até uma mesa de jantar para 8 lugares. Nós temos duas televisões, uma televisão aqui, uma televisão do outro lado que era de vontade do cliente. Nós conseguimos aqui mimetizar e ocultar a nossa coifa. Então esse apartamento, ele tem uma outra questão também. Ele não tem aquecedor a gás, e ele não tinha exaustão para a parte da churrasqueira. Então tudo isso a gente teve que criar. O apartamento aquece água através do condomínio e a exaustão da churrasqueira a gente teve que fazer dentro dela mesma através de filtro. Então tem uma especificação bem técnica aqui. O apartamento tinha várias limitações. Aqui mais uma vista, então a gente trouxe o envidraçamento de varanda para cá, trouxe esse contraponto de cinza para dar uma alinhada com a textura da parede do lado de dentro. E eu amo esses pendentes que a gente trabalhou aqui nessa mesa de jantar, que é uma mesa de jantar orgânica, para conseguir que a gente tenha circulações estratégicas através dela. Essa é a suíte master. Então, como eu falei para vocês, bastante armário por todos os lados. A gente precisava disso. Nós temos armário na parte superior e inferior, armário na parte superior da cama. Aqui a gente está propondo que a madeira tenha uma continuidade no fundo para ele ficar muito sutil, para não ficar um volume aparecendo assim gritante em cima da cama. Então, aqui a gente traz uma sutileza. Nós desenhamos essa cabeceira também em verde bem personalizado e criamos aqui, como eu falei para vocês, esse segundo home office que também é um camarim. Então a gente tem essas duas funções acontecendo simultaneamente. Nessa vista, vocês conseguem ver que realmente a gente fez um milagre nessa suíte. Aqui no fundo, vocês veem o armário que eu mostrei para vocês em planta, que é uma parte roupeira, uma parte sapateira. E aqui vocês veem o armário que a gente teria. Então, para um apartamento de 88 metros quadrados e um casal ter um armário de 2 portas, é praticamente impossível a gente conseguir se adequar. Então, de fato, a gente teve que ser bem inteligente aqui para resolver espaço. Aqui já é o quarto infantil da bebezinha de 1 ano. A gente fez essa pegada meio montessoriano, mais voltada para os tons pastéis, para que a gente conseguisse atingir a idade de 1 ano, mas que o quarto não ficasse tão limitado a passar por uma transformação dentro de 1 ano novamente. Então, nós já propusemos aqui uma caminha Montessori, com uma caminha de apoio aqui embaixo, então, para uma ajuda que eles têm para conseguir ficar aqui. Também trouxemos armário superior, porque armário era muito importante. Aqui é um papel de parede bem levinho, o que facilita a troca disso em um curto período de tempo. E a gente tem o armário pro lado de cá. Nós colocamos os 3 gavetões para brinquedos, o armário todo em palhinha para a gente ter essa visibilidade da parte de dentro. E com a troca da posição da porta, empurrando ela um pouquinho mais para trás, a gente conseguiu aqui ter os nichos, o que ajuda no desenvolvimento infantil, na autonomia e tudo mais. Esse é o banheiro que a gente conseguiu integrar e virar uma suíte. Então, é um banheiro que eles buscaram que fosse mais neutro possível, para não ter essa questão de rosas e azuis, definindo ali a personalidade. Então, a gente veio com um banheiro neutro. Vocês conseguem ver aqui que a gente tem a escadinha de apoio para ela
ter essa questão da autonomia, também armários onde foi possível. Então, essa é a resolução aqui estética que a gente apresentou para o nosso cliente. Aqui é o Mood, como vocês já conhecem, a forma como a gente apresenta as texturas, as materialidades, tudo que compõe aquele ambiente que vocês já viram ele aplicado. Então, a gente trabalhou aqui com o MDF Carvalho Hanover, da Duratex, a gente também trabalhou com o MDF Fendi, da Guararapes, o piso é exatamente esse, que é o Moss Grey, da Porto Belo 90x90, nós também trabalhamos com a textura de cimento queimado claro, esse tapete, essa arandela, enfim, a composição do ambiente está muito fidedigno ao que a gente apresenta aqui no moodboard para eles. Esse projeto mostra muito bem que não é sobre ter mais espaço, é sobre fazer espaço funcionar melhor. Mesmo com limitações e decisões difíceis, foi possível transformar completamente o apartamento, criar novas funções, melhorar a rotina e até valorizar o imóvel. A arquitetura não é sobre manter tudo como veio na planta, é sobre adaptar o espaço à vida real. E agora eu quero saber, você abriria mão de um quarto para ter um apartamento mais funcional assim? Me conte aqui nos comentários.